Oi pessoal, algumas semanas eu postei um vídeo sobre como fazer provas automáticas, né, para EAD usando o Google Apps e nos últimos dias eu fiz alguns experimentos, mais alguns experimentos e percebi que esse procedimento ele pode ser adaptado facilmente também com poucas modificações para funcionar dentro do Moodle. E a gente vai estar usando uma versão adaptada dos scripts da parte de Python para criar arquivos de entrada para carregar um banco de questões dentro do Moodle. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aí. A parte de Google Apps Script não entra aqui. Tá? Então, eu estou aqui dentro de uma página de uma disciplina minha e eu vou criar uma prova aqui para essa parte 1. Tá? Então, eu vou vir aqui em ativar edição, adicionar uma atividade ao recurso e eu vou adicionar aqui um questionário. Vou colocar aqui prova parte 1. Tá? Essa parte de configurações aqui, até vocês podem dar uma olhada sozinhos, não é tão... Eu vou deixar aqui tudo default, tá? Eu só vou dizer aqui que para nota, tentativas permitidas é 1. Tá? Então cada aluno vai poder fazer a prova só uma vez. Depois que clicar submeter, ele não vai poder fazer ela de novo, né? Deixando bem com aquela cara de prova mesmo. Né? Tem várias outras configurações aqui que vocês podem dar uma olhada sozinhos. Né? Eu vou só salvar aqui e voltar ao curso, já posso sair aqui do modo edição. Então agora eu tenho aqui essa prova. Vocês percebam que quando eu entro aqui na prova, essa parte aqui embaixo de administração, ela é preenchida com a parte de administração no questionário. Tá? Então aqui tem toda a parte de correção, edital, questionário, visualização prévia, que eu demorei um pouco para encontrar. Tá? Quando a gente faz a prova por aqui, depois de editar o questionário e ele tiver com a edição pronta, a gente fica sem nenhum botão aqui. Tá? E eu demorei um tempo para ver que os controles do questionário estavam aqui embaixo, tá? Na parte de administração. Bom, então aqui a gente tem que então editar um questionário, né, em onde a gente pode começar aqui a adicionar as questões. Tá? E a ideia então é que a gente use o banco de questões da disciplina para colocar questões aqui dentro. Então é o seguinte, aqui a gente vai vir em banco de questões, tá? Então vocês podem ver que aqui eu tenho as questões, ainda não tenho nenhuma questão. Tenho categorias. Então aqui na categorias é bem interessante, isso aqui a gente vai ser bem chave pra gente. A gente vai poder agrupar questões, tipos de questões num nível hierárquico aqui dentro. Tá? Então no nível mais baixo, na raiz, eu tenho um padrão. Tá? Eu vou criar uma nova categoria aqui, parte 1 da disciplina. Tá? Então vocês veem que ele ficou aqui como um segundo nível. Tá? Dentro dessa parte 1 aqui, eu vou criar... então eu vou selecionar a parte 1 aqui. Dentro dela eu vou criar uma parte... um novo grupo chamado discursivas. E eu vou criar aqui dentro da parte 1 ainda também um outro grupo. Verdadeiro ou falso. Tá? Então a ideia é que eu coloque aqui dentro todas as minhas questões discursivas que eu tenho. Tá? Todas as questões discursivas que eu tenho preparado. E aqui na parte de verdadeiro ou falso também todas as alternativas que eu tenho para questões, né, para questões de verdadeiro ou falso. Para a parte numérica, eu vou querer também então que cada aluno tenha uma questão numérica diferente um do outro. Tá? Para isso, eu vou criar aqui um grupo para cada questão numérica que eu tenho. E eu vou preencher lá dentro, vou colocar lá dentro N instâncias, N questões daquela, cada uma com valores numéricos diferentes. Tá? Então eu vou vir aqui de novo na parte 1 e vou criar aqui um grupo para cada questão numérica que eu tiver. Bom, a gente vai usar as mesmas questões numéricas que a gente usou no exemplo do vídeo anterior.
tá? E para lembrar vocês, a gente usou uma questão sobre relação fundamental do fluxo de tráfego e uma outra questão sobre ocupação, tá? Então eu vou colocar aqui uma pasta, né, um nível chamado relação fundamental, embaixo da parte 1 também, e outra aqui chamado de ocupação. Tá? Eu vou criar um grupo para cada questão. Então vai ficar assim, um grupo para discursivas, um grupo para verdadeiro ou falso e um grupo para cada questão numérica que eu tiver na prova. Tá? Então é assim que fica organizado as categorias. Agora eu tenho que preencher essas pastas aqui, né, com as questões. Bom, vamos então fazer o download dos novos arquivos, tá? Esse link aqui eu vou deixar também na descrição do vídeo, de forma semelhante ao que eu fiz no último vídeo. Nós vamos ter... Deixa eu apagar esse aqui. Nós vamos ter aqui um diretório para fazer download, né, com várias pastas aqui dentro e os scripts, tudo em Python, tá? Essa parte de usar o Moodle, ela envolve somente o Python. Então, aqui, esses diretórios aqui vocês já conhecem, são os mesmos do outro vídeo. Aqui as questões discursivas, numéricas, as questões de verdadeiro ou falso, né? As numéricas aqui tem as classes de Python para elas, o script para gerar os dados, os arquivos todos. O que tem na pasta utils aqui, também aquele script utilitário do Python. O que tem de diferente aqui é essa pasta gift files, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que no Moodle, que no banco de questões, na parte de importação, eu posso escolher aqui vários formatos, tá? E a gente vai escolher esse formato gift aqui. Vocês podem dar uma analisada no que ele é, tá? Vindo aqui na ajuda, e se vocês vierem aqui em mais ajuda, vocês vão ter uma descrição exata do que é esse gift format, e aqui é uma parte mais geral, e depois exemplos de questões, de tipos de questões, por exemplo, múltipla escolha, né? Verdadeiro ou falso, a resposta curta. Então a ideia é que aquele script em Python agora, ao invés de criar uma planilha, ele cria um arquivo de texto plano que tenha essa sintaxe aqui, esse tipo que use essa sintaxe de gift para armazenar as questões, tá? Então tudo vai girar em torno disso. Então a ideia aqui então, é que a gente vai usar esse formato gift, né? Aqui na aba geral a gente vai escolher qual que vai ser a pasta para onde vai ser importado, e aqui escolher um arquivo e importar. Então desse jeito a gente vai preencher o banco de questões. Voltando aqui nos arquivos, então esse gerador de planilha aqui então é o script principal, que vai gerar todos os outros arquivos. A estrutura dos arquivos é muito semelhante dos scripts de Python, né? É muito semelhante à que foi usada no vídeo para o Google Apps, tá? Para usar os formulários do Google. Só que eles ficaram muito mais simples, porque eles não envolvem a geração de planilha e a parte de escolha de quantidade de questões de verdadeiro ou falso, discursivas. Isso é feito agora tudo por dentro do Moodle. Tá? Então esse script geral aqui ficou bem mais simples, só tem uma variável numérica aqui, que é número de questões numéricas diferentes. A ideia aqui é o seguinte, né? Essa variável é usada aqui na parte de geração de questão numérica. A ideia aqui é a seguinte: lá na prova, na hora que eu inserir uma questão numérica, até deixa eu mostrar aqui. Aqui nas opções para adicionar questão, eu tenho uma nova questão onde eu faria uma questão toda de forma manual, né, usando aqui escolhendo um tipo e usando a interface do Moodle para isso. Escolher uma questão do banco de questões, então aqui no caso a pessoa viria aqui e escolheria uma questão, ou o banco está vazio, né? Mas apareceriam aqui as questões.
onde eu selecionaria e ela apareceria ali. E o que a gente vai usar sempre aqui, em todos os nossos casos, vai ser questão aleatória. Então, se eu venho aqui, eu defino só qual é o número de questões que vão ser inseridas e ele vai escolher aleatoriamente, randomicamente, uma questão dentro de uma pasta para colocar aqui dentro. Então, cada aluno, na hora que for abrir essa prova, vai receber aleatoriamente uma das questões que estão dentro daquela pasta. Se ele fechar a prova e abrir de novo, né, se ele tem a possibilidade de fazer isso, né, pelas configurações dadas, essa questão ela também vai ser mais uma vez receber números diferentes. Tá? Então, essa é a ideia. Uh, o script, então, esse script aqui ele vai gerar uh, esse número de versões para cada questão. Né? Então ele vai gerar aqui um arquivo com 10 questões para essa aqui. A de verdadeiro ou falso vai simplesmente criar um arquivo TXT com todas as alternativas de verdadeiro ou falso, assinalando se elas são verdadeiras ou falsas. E a discursiva só gerar um arquivo com todas as questões discursivas que eu tenho dentro do meu diretório. Tá? Lembrando que aqui na pasta de questões aqui que eu tenho as minhas questões discursivas, né? E as verdadeiro ou falso todas aqui dentro, como a gente já tinha visto no outro vídeo. Né? As discursivas são questões normais, sem nenhum tipo de formatação, nada. E as verdadeiro ou falso, então elas têm esse pipe true ou pipe false no final. Tá indicando se a afirmação é verdadeira ou falsa. Tá? Só relembrando. Então vamos ver aqui o que acontece quando a gente executa esse script. O que vai fazer um aluno ter uma questão numérica diferente um do outro é uma escolha randômica pelo número de questões que está disponível no banco de questões. Então, assim, quanto maior for esse número que eu coloco aqui, menor vai ser a chance de dois alunos terem a mesma questão numérica. Tá? Aqui está como 10 o default, eu vou colocar aqui nesse exemplo para uma turma de 36, talvez eu vou colocar aqui umas 200 diferentes, 200 instâncias diferentes de ser. Vai demorar um pouco para rodar. Aqui não tanto porque são só duas questões numéricas, mas numa questão, quer dizer, então ele vai criar 200 versões dessa aqui, 200 versões desse aqui, tá? Mas uma prova com mais questões, esse procedimento pode demorar um tempo. Então eu vou executar esse script aqui. E vocês vão perceber que esses dois diretórios aqui eles vão ser preenchidos. Esse diretório vai ser preenchido com os dados de gift, com os arquivos de gift, né? E aqui esse diretório vai ser preenchido com as imagens, né? Que vai ter aquela tabela de dados de forma semelhante ao que aconteceu no último vídeo. Então, só executar o script aqui. Isso aqui demora um pouquinho então, né? Bem, aqui então finalizou o processamento. Uma das minhas questões numéricas só tem imagem, tem uma tabela, né? Então fiquei aqui com 200 arquivos de imagem. E olha aqui, dentro desse diretório gift files agora apareceu um arquivo txt para discursivas, que fica com esse formato, esse conteúdo. Aqui a de verdadeiro ou falso fica com esse formato, no formato gift. E aqui as questões pro número de ocupação. Né? Podem ver aqui, então, esse arquivo é bem grande, ele tem 200 instâncias dessa questão. Reparem aqui na estrutura, né? A resposta correta aqui é assinalada pelo igual e as incorretas pelo... E vocês percebam aqui a forma como é feita a questão, né? Estou usando o HTML, o enunciado colocado aqui, depois a imagem sendo inserida como um link do HTML. Então, assim, as de ocupação e aqui mais uma vez as de relação fundamental com a mesma, também funciona da mesma forma. Bem, essas imagens aqui eu já passei para o meu servidor na nuvem. Bem, agora eu vou importar para dentro do Moodle os meus arquivos GIFT.
Aqui na página da minha disciplina, vou vir aqui em banco de questões e importação. Escolher o formato GIFT. Vou importar primeiro as minhas questões discursivas. Vou escolher o arquivo aqui. Em minhas questões discursivas, escolher importar. Então, importando 5 questões. Vou vir aqui em importação de novo, formato GIFT. Vou importar minhas questões minhas afirmações de verdadeiro ou falso. Tá lá. Vou importar aqui as numéricas agora. Primeiro, preocupação. Demora um pouquinho mais porque são 200 questões, né? Mas até que foi rapidinho. 200 instâncias da mesma questão. E a última questão numérica de relação fundamental. E feito. Então, a parte de importação de questões está pronta. Eu vou voltar lá na prova agora. Editar o questionário. E aqui agora eu vou adicionar as questões. Eu vou sempre usar a opção de questão aleatória aqui. Eu vou adicionar uma questão aleatória. Eu vou começar inserindo uma questão sobre relação fundamental, uma questão numérica. Então, deixando aqui o número de questões aleatórias igual a 1, significa que vai ter uma questão, né, sobre relação fundamental em cada prova, né, como a gente quer fazer. Adicionar questões. Então, vocês podem ver que aqui ficou esse dado, né, no registro, mostrando que está aleatória essa questão, né? Cada aluno vai ter uma questão diferente, como eu já tinha explicado. Vou adicionar, então, a outra questão numérica que nós temos, de ocupação. Tudo feito da mesma forma. Agora eu vou colocar 5 questões. 5 não. Das 5 questões discursivas que tem, eu vou colocar 3 na prova. Aleatoriamente. E por fim, das questões de verdadeiro ou falso, das 6 afirmações que nós temos, eu vou colocar 5 na prova. Então fechou. Essas aqui vão ser as questões da nossa prova, então. Eu vou querer que as questões de verdadeiro ou falso, elas fiquem organizadas todas numa página só, que eu acho que vai ficar mais bonito. Daí a gente arrastando as questões dessa forma, com o mouse a gente pode ficar agrupando elas em páginas, como vocês estão vendo aqui. Além disso, eu vou querer que essas de verdadeiro ou falso, essas 5 afirmações aqui, elas valham 2 pontos no total dos 10 da prova. Então eu vou editar aqui o valor das afirmações para 0,4 cada uma. E daí as questões discursivas eu vou fazer valer 2 pontos. E eu estou com a prova então fechado valendo 10. Tá, então aqui na administração da prova eu posso vir fazer a visualização prévia. Então fica desse jeito a prova. Então eu vou já escolher aqui algumas respostas, aleatoriamente, sem fazer cálculo aqui. A questão de ocupação, né? Então ficou com a figura aparecendo, né? Com a tabela de dados. Também vou na sorte aqui. Vou botar aqui uma resposta qualquer nessa pergunta aqui. E vou colocar aqui na sorte também, rapidamente, tudo verdadeiro para essa... Ficou melhor organizado, eu acho, né? As de verdadeiro ou falso numa página só.
Depois de finalizar a prova, então todas as questões que são numéricas, né, a parte numérica, a gente já consegue ter a correção pronta. E ele vai somando caso tenha sido acertada a questão, né? Já traz um resuminho aqui em cima também das questões que acertaram, que foram certas, que foram erradas. Aqui as discursivas e aqui também a correção com a respectiva soma de pontos das que foram acertadas, que foram, né, feitas corretamente. A resposta certa aparece aqui também nas numéricas. E aqui na parte de administração, então, do questionário, ainda na parte de resultados, tem as possibilidades de avaliação manual, né, e correção para atribuição de pontos das questões discursivas, tá? Que vocês podem dar uma estudada para ver como é que funciona isso aí. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, essa adaptação para o Moodle da, da, do procedimento, né? E, e é isso aí então, gente.